Fala, minha gente, nós voltamos aqui mais uma vez para poder estar passando aqui o quarto episódio, né? Quarto? Já? Jesus, já Rapaz, passei. eu tô perdendo as contas já de quantos episódios. Tem que pegar a calculadora. É tantos gente. episódios que eu já tô perdendo as contas. Olha aí, 4 episódios já do Dreamcast. E você não pode perder, aqui vai ter um bate-papo mais do que especial. Com né? certeza. Cada dia, cada episódio tem algo especial para agregar na sua vida. E você já conhece um pouquinho, né, do nosso Dreamcast, é um podcast dos sonhos. Isso. Né? Começamos com aquilo que começou com um sonho lá atrás, eu costumo dizer isso, né? Bastou uma atitude da Uma nossa parte. atitude e virou uma realidade, né? Uma Pra baita virar uma realidade. realidade. É, com certeza. É isso aí, gente. A gente está com um convidado aqui mais do que especial, né? E o nosso querido Cavalcante aqui vai estar apresentando Isso aí. o nosso convidado especial para esse bate-papo, que vai fluir muita coisa aqui, Jorge. Com certeza. Conta Como pra sempre, nós. vai ser um grande bate-papo. Conto. Nós temos aqui conosco hoje ele que é missionário, grande homem de Deus, Paulo Pedroso. Olha só, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o Paz convite. do Senhor. Para mim é um motivo de alegria e estar aqui, principalmente nos Estados Unidos, participando desse programa. Quando vocês falavam aí, o posicionamento gerou o sonho. Isso. E agora destravou. É verdade. Destravou É e, isso mesmo. e vamos que vamos. Vamos que vamos. Do quarto para vários episódios. Com certeza. Do quarto para vários Tenho episódios. certeza exatamente. que vai ativar sonho de muita gente. Uau, profético isso, gente. E olha, antes de mais nada, né, nós queremos aqui primeiramente agradecer a Deus pela sua presença, de estar nos honrando aqui, principalmente em Kansas City, né? A Kansas cidade que City. está no coração do país. Kansas City. Aí, ó, segue o boné da Joab. A cidade que é no coração do país. Muita gente pergunta. O pessoal geralmente conhece Atlanta, Flórida, né? Orlando, Miami, Boston. Mas quando fala Kansas City, muita gente pergunta, Kansas City, mas por que Kansas City, né? E hoje você está aqui no coração do país para nos honrar aqui com a sua presença, né? Participou dos cultos agora no final de semana, foi uma bênção, eu não pude estar presente, mas aqui o meu querido Estive Cavalcante lá, estava. com certeza. Né? Foi muito bom. Foi muito bom, eu pude acompanhar um pouquinho pelas redes sociais e eu vi que foi, cara, foi algo do céu. Foi o céu na terra na nossa igreja ali. E agora você está nos dando essa honra de estar participando do Dreamcast aqui. Então, falando de sonhos, tá? Vamos começar logo com sonhos. Legal. Legal, legal? Rapaz, eu me identifiquei muito com você porque a gente conversando ontem, você falou sobre a mentoria que você tem no Brasil, né? Que fala... Conta pra gente um pouquinho qual é o nome dessa mentoria, qual é o propósito disso. Você que é um missionário que viaja a tantos lugares e hoje está nos Estados Unidos fazendo aquilo que você ama fazer, que é a obra do Senhor, né? Entregando aí uma palavra de esperança para a vida daqueles que precisam, para todos nós. Conta pra gente um pouquinho como que foi aí, surgiu essa mentoria. A mentoria nasceu através de um projeto social que nós temos. Instituto Transformando Sonho. Uau. O Instituto nasceu primeiro no coração de Deus, através de uma viagem missionária no ano de 2010, na cidade de Assunção. Fiquei lá 40 dias e marcou a minha vida. E de lá para cá nós começamos a fazer um trabalho social. Ajudar África, Bolívia. Levei vários ônibus, como fosse excursão de pessoas, para ter um conhecimento na missão transcultural. Porque cada país tem uma cultura. Yes. E o Instituto nasceu, e não era nem o nome de Instituto, era Agência Missionária Transformando Vida. E o ano passado, Deus usou uma pastora. Nós estávamos fazendo um trabalho social com filhos de presidiários. Num bairro carente, numa cidade, eu postei uma foto e eram mais ou menos 50 jovens. E ela disse, que trabalho que é esse? Eu falei, é um trabalho social que eu faço há muitos anos e pessoas ajudam. Ela falou, olha, eu vou te ajudar, eu vou fazer a documentação desse projeto. E quando ela foi colocar o nome de agência missionária, não tinha como. E veio no coração dela primeiro, ela falou, olha, você é um sonhador. Uau.
Eu vejo a tua história, você é um menino que sonha. Então Deus falou comigo, eu vou mudar o nome. Eu falei, como assim? Todo mundo conhece por outro nome e tal. Ele falou, você é um José. Eita. E José sonhou. Yes. E aí ela fez a parte burocrática e colocou o nome para pesquisar. E ela falou, vai chamar Instituto Transformando Sonho. Uau, que nome forte. Forte. E naquilo alegrei meu coração, porque para chegar onde José chegou, teve um processo. Isso. E eu olhei todo o processo que nós passamos em 11 anos com esse projeto. E quando ela veio, ela falou, o Instituto não é só uma missão. Ele vai ser algo que vai destravar vidas. Então, o Instituto eu posso fazer curso profissionalizante. Nós temos hoje 10 computadores que nós ganhamos para dar aula para criança. Nós fazemos toda semana 150 marmitas para ajudar pessoas carentes. Fora isso, nós temos o projeto, dentro dele chama Família Sem Fome, que no ano passado nós entregamos 2.000 cestas básicas. Meu Deus. E esse ano já tem 750. E aí, no começo do ano, eu falei, eu tenho algo a fazer. Eu quero transformar isso numa mentoria. Olha aí. E aí, conversando com uma amiga, que ela é mentora, pastora do estado do Rio de Janeiro, Isabel de Jesus, ela falou, vamos fazer uma mentoria? Eu falei, mas como? Aí eu contei a minha história e ela falou assim, eu sei qual é. Nós vamos destravar sonhos. Ah, Porque o sonho estava dentro de José. isso. E ele precisava sair para fora. Yes. E aí iniciou a mentoria. Nós teve 60 pessoas que foram ativadas para sair de um nível e entrar no outro nível. Uau. Meu Aí teve Deus. um amigo, que é um grande empresário lá, que ele contou um pouco da sua história e a missionária ministrou lá por praticamente 5 horas e pessoas foram impactadas e é o primeiro de muitos também, Eu creio. que hoje chama Mentoria Destravando Sonho. Mentoria Destravando Sonhos. Olha só. O que você conta a respeito do projeto futuro da Mentoria Destravando Sonho? O que você tem em vista? Porque você está falando de sonhos. Sonho. Falando de sonho precisa ser destravado, né? Então, você quer dizer que o objetivo, né, tá no nome. Então, literalmente está destravando o sonho das pessoas? No ano de 2006, quando eu voltei para Jesus, eu tinha uma empresa e eu quebrei. 2006? 2006. Ok. Eu quebrei. E eu sempre tive um sonho de algo maior. Então, nesse processo de praticamente 16 anos, foi um processo. Uau. E aí, aquilo que eu vivi, eu queria que as pessoas vivessem. Tá aí. Se você não acreditar em você, ninguém acredita. Essa foi verdade. Se a pessoa que está lá no momento de processo, endividamento, a porta está fechada, se você não olhar para dentro de você, mesmo sem força, e dizer eu posso, como a Bíblia diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, muitas vezes as pessoas não sabem usar o que a Bíblia escreve. Eita. Porque o texto vai deixar bem claro. Eu posso Yes. todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o sonho está dentro, ele precisa ir para fora. Yes. Porque quando José sonhou um menino, um jovem, 11 estrelas, o céu e a lua, é loucura. É loucura. Mexeu com o céu primeiro. Isso. E o outro sonho era que os feixes dos irmãos estavam dobrados diante dele. Em nenhum momento José falou assim, ó, eu vou governar. Quem falou foi os irmãos. Uau. Os irmãos entenderam, você vai reinar sobre nós? Aham. E o único que entendeu o sonho foi o pai. Então só vai entender de sonho quem sonha. Ei, Jesus amado. Gente, que insight, né? É. Aí já é uma revelação assim totalmente daquilo que tá na cara, né? Tá claro, né? Então, uma pergunta aqui para você, porque até a gente se depara com pessoas
que sonha muito, fala muita coisa e tal, mas não tem atitude de lançar para fora o seu sonho. Eu vou dizer que não é nem atitude, é posicionamento. Posicionamento, perfeito. Isso. É a palavra certa. Posicionamento. Até que ponto? Porque as pessoas pensam o seguinte, por exemplo, eu estava no final de semana na nossa mentoria em Nova York e teve um grupo de pessoas que vieram fazer muita pergunta para mim e tal, aquela coisa, e teve uma pessoa especificamente que perguntou para mim o seguinte: olha, eu tenho uma promessa, até que ponto eu preciso esperar que Deus faça por mim? Aí eu, obviamente, conversei com ela ali, dei até o exemplo, né, do povo do Egito que tinha uma promessa que era a terra. Deus prometeu uma terra perfeita, né, que tinha riquezas e tudo mais. Só que quando eles chegaram lá, eles tiveram que lutar pela terra, né? Sim. Os gigantes estavam ali, tiveram que batalhar. Mas a pergunta é o seguinte, até para ficar claro para algumas pessoas que sonham, mas não tem posicionamento. Até que ponto esse sonho depende de Deus para que isso aconteça ou que dependa delas para que isso de fato venha a sair para fora? Eu vou pegar o gancho que você acabou de falar. Perfeito. A promessa era para os 12, Yes. mas só 2 acreditou. Eita! Olha Os aí. 12 foram espiar a terra, Isso. 40 dias. Eles voltam com relatório. Yes. Mas 10 olha para Moisés e diz: vão morrer. Só Josué e Caleb que acreditou. Uau! Então eu uso de novo. Se você não acreditar naquilo que Deus tem na tua vida, que é o propósito, o processo vai te levar para o lugar do propósito. Yes. Então os 10 não entraram, era a maioria. Então você vê pessoas, a maioria não acredita. Uau! Grande verdade. Estatisticamente... Ah, mas como que eu vou chegar lá? Como que aquela porta vai abrir? Então a minha boca é a chave para destravar. Eu acho que a dificuldade maior que as pessoas têm, falando agora da maioria que não... Sim. Porque é 12, né? Sim. Então a promessa era para os 12, só 2 Entrou. que creu, E né? possuiu. Que Isso, possuiu. acreditou, né? O termo aí que a gente usou foi acreditar, né? E a visão das outras pessoas foram totalmente diferentes dos 2. As pessoas, no meu ponto de vista, independente de onde elas recebam a palavras de direcionamento, né, a palavra profética, ou ela tem um sonho, né, o desejo, ela não alcança, muitas vezes as pessoas elas esperam justamente nisso, que Deus faça, Sim. ou que alguém faça, alguém traga isso. O entendimento, eu acho que o entendimento é a parada assim final na mente de qualquer pessoa. E se você não consegue entender que depende de nós, né? A gente precisa se posicionar, como você falou. Sim. Você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Não vai conseguir chegar. Você não vai conseguir. Porque é o seguinte, os 12 foram, trouxeram o resultado. Isso. Sabia que a terra tinha fruto. Yes. E volta defamando o ambiente. Exato. Olha aí. Então, vai ter pessoas que ela vai olhar o teu resultado e vai falar assim, não vai dar certo. Mas se você não acreditar, você para. Exato. Isso. Você não vai conseguir. Ah, mas você não tem recurso. Mas se eu entender o propósito, o processo é só para te levar para ele. Aí José, ele tá em Canaã. Mas ele precisava ser expulso para o Egito. Processo. Aí vai usar quem? Os irmãos. Entrou a inveja, Isso. entrou o ódio, e os irmãos estavam preocupados com a túnica. Mas Deus estava preocupado com o lugar, com o território da vitória. Claramente. Então o sonho ia ser concretizado no Egito. E eu usei essa palavra esses dias. O problema não é lugar. Nós mudamos o lugar. Yes. Olha Eu aí. concordo. Plenamente. Então, aqui não vai dar certo. Aqui não tem... Não, eu vou mudar o ambiente. Então, quando José sai de Canaã, ele sai com propósito no Egito. Deus não precisou mudar o Egito por causa de José. Mas José mudou o Egito. Yes. Eita. Então, o sonho
Que ele sonhou lá atrás sobre a colheita, Deus vai concretizar dentro do Egito, vai passar 13 anos, não vão lembrar. Então o processo foi 13 anos. Então tem processos que você mesmo, se olhar para 15 anos atrás e olhar hoje, Isso. Absolutamente. Processo. alguém talvez não acreditaria. Com certeza. Que você ia chegar aqui. Eu escutei isso. Eu escutei de muitas pessoas. E o E Joab não tem segredo, onde cair o morto, segredo quem quer fazer isso. é não desistir. É. Tá aí, resiliência. Isso. Porque olha só, se você, na sua trajetória de vida, seu sonho, seu objetivo, é natural acontecer esse tipo de coisa. Alguém vai falar uma coisa para você, porque ela vai falar baseado no que ela está vivendo e Na realidade que ela tá vendo dela. hoje. Isso. E de repente ela vai deparar com você e vai ver você querendo tomar uma direção. E principalmente quando você está na direção de Deus, né, é inevitável vir os ataques, as ofertas, os desvios e tudo mais. Mas uma coisa que eu até estava comentando com o Regis outro dia. Se a gente nos deixar viver de acordo com o que as pessoas pensam, nós não estamos vivendo aquilo que Deus quer que nós vivamos. Sim. Nós estamos vivendo o que as pessoas querem que nós vivamos. As pessoas nos travam, entendeu? Se alguém falar uma coisa para mim e essa coisa me travar, fazer eu parar, mexer com o meu emocional de uma maneira que eu não consigo agora terminar de realizar o que eu tenho como objetivo, em outras palavras, Deus me chamou para fazer isso aqui, mas alguém vem e me dá uma opinião, ou fala uma coisa, ou dá um conselho e me tira desse foco daquilo. Então, basicamente, o que está me movendo não é o meu objetivo, não é o que eu sei que eu preciso fazer. É basicamente, eu estou sendo manipulado por alguém. Então, eu não estou vivendo por mim. Eu deixo levar a minha vida Pelo que o outro está falando. pelo que o outro está falando. Então, basicamente, eu não estou vivendo a minha vida, eu estou vivendo a vida do outro. E isso eu acho um ponto de entendimento muito importante, que para mim foi uma chave que virou na minha vida, entendeu? Eu consigo me blindar hoje muito. Sim. É aquela expressão, né? Que se você for se importar com tudo que as pessoas vão falar de você, você vai parar. Entendeu? Então você não pode viver através daquilo que as pessoas querem que você viva, mas realmente você encontrar um posicionamento em Deus, ter um entendimento, né, do que Deus quer fazer, é claro, e não é qualquer coisa, mas você não se deixar parar pelos golpes, pelos desvios, pelas circunstâncias que vão ser lançadas. É inevitável. Então, se é inevitável, no meu ponto de vista, você precisa se blindar dessas coisas. Você precisa aprender a Pegando lidar. o gancho, voltando lá. Josué e Caleb, principalmente Caleb, quando ele viu os 10 criticando o ambiente, ele se levantou. E o texto vai dizer que ele manda calar a boca. Olha aí. Nós vamos levantar. E nós vamos possuir. Eita. Então, Qualquer atitude. vai ter palavras negativas para matar o sonho de quem não sonha. Aí eu pego aqui um gancho. Por que Jacó entendeu José? Porque Jacó sonhou. Ele sonha. Yes. Por que o padeiro e o copeiro entendeu? Porque sonharam. sonharam. E Faraó também sonhou. Então anda com quem sonha. Olha aí. Gente, andem com quem sonha, entendeu? Destrava isso na sua mente e você vai Exatamente. ver. Olha aí, insight bacana. Você crê que isso seria... Então seria com certeza uma questão de ótica. Que as pessoas veem e enxergam as situações de maneira diferente. Você pode estar vivendo um momento de crise, mas o teu posicionamento olha aquilo pela fé que eu vou chegar. Na adolescência eu fazia aula de inglês. Fiquei 3 meses, era para ficar 3 anos. Mas quando eu entrei na sala, a primeira eu lembro como fosse hoje. Eu vi o quadro das torres que não tem mais hoje, de Nova York. Isso. Eu sentei na mesa, era um cristão, nasci no berço evangélico, depois eu afastei. E quando eu olhei para aquelas torres, eu visualizei e falei, um dia eu vou descer em Nova York. Eita. Passaram 24 anos. Olha aí.
2017, a minha primeira estadia, o meu compromisso era em Orlando. Mas quando eu peguei a passagem, o pastor falou, ó, você vai ter que fazer uma rota. Você vai descer em Nova York. Que show. E quando eu desci em Nova York, eu lembrei da visão que eu tive há Você 24 anos atrás. Que foi um posicionamento de palavra, né? Uma palavra lançada. Uau. Yeah. Olha que... Então talvez você está vendo hoje, vocês estão vivendo coisas hoje que lá atrás vocês não imaginavam viver. Nossa, com certeza. Ah, é porque, ó, eu tive uma palavra, eu recém-convertido, sabe, adolescente, eu tinha uns 14 anos, recém-convertido, fui para o meu primeiro, assim que eu me converti, aceitei Jesus, eu acho que um mês e pouco depois, fui para um congresso de jovens no Brasil, né, um congresso de jovens, e lá nesse congresso eu recebo uma palavra, tá, eu recebo uma palavra de uma mulher lá, uma profeta, e ela fala para mim que Deus ia me levar para fora do Brasil, porque Deus tinha um propósito muito grande na minha vida fora do Brasil. Isso aos 14 anos de idade, nem entendia como que funcionava isso, profecia. Imagina. Olha que interessante. Para mim ir para esse congresso, a minha mãe teve que vender, tipo assim, naquela época a gente vendia rosquinha na rua, banana, essas coisas tudo. Ela teve que juntar dinheiro, moedas, as últimas moedas, para poder me mandar para esse congresso. Entendeu? E quando essa profeta falou isso para mim, eu ri. Eu falei, como? Eu não consigo nem sair da cidade. Porque eu estava vivendo a minha realidade naquele tempo. Sim. Não entrou na minha cabeça. E para mim era tudo novo, profecia e tal, essas coisas. E eu indaguei, falei, gente, mas como que eu vou para fora do Brasil se a minha mãe teve que juntar as últimas moedas para me mandar para esse congresso que é aqui na outra cidade? Então, assim, isso meio que, para mim, assim, para minha mente foi algo assim, fora do universo. Aí eu falei, meu Deus, eu voltei assim com aquilo na cabeça. Ok, isso foi, eu acho que no ano, eu esqueci, mas eu não lembro muito, eu tinha 14 anos. Mas o que acontece? Quando eu vim para os Estados Unidos, pegando um gancho. Isso. Você recebeu a palavra. Recebi a palavra. Mas não condizia com o ambiente. Isso! É. Você tá entendendo? Aí você tem que ser preparado para chegar no ambiente. Aham. Tem um processo. A realidade é loucura. É. Como? Você vai. Porque, eu tava querendo entender o futuro com a mentalidade do presente. Isso. Esse que é o problema. E tem muita gente, até adulto, até com 50, 60, 70 anos, que não tem a maturidade. Yes. Então, o posicionamento e a maturidade te leva para o lugar do propósito. Yes. Olha aí. Com 14, você não tinha maturidade para sonhar o que você está vivendo hoje. Nunca. Jamais. Jamais. E passaram-se os anos. Aí eu cheguei em Atlanta em 2004. Aí eu fui numa igreja Assembleia de Deus. Era o pastor Sérgio Verde, não esse. Mário Sérgio Verde, o nome do pastor. E ali tinha um pregador de São Paulo, se eu não me engano, por nome de Ribamar. Ele estava pregando e ele me chama. Esse jovem aí, fala o nome da cor da camisa. Sim. Faz favor aqui. Era recém-chegado nos Estados Unidos, em Atlanta. E ali, Deus toma ele e fala o seguinte, olha, eu estou realizando uma promessa hoje. Aquilo que eu te prometi quando você ainda era... não, esse Deus não é gente, cara. E o pior é que aí a minha mente foi voltar lá atrás. Eu falei, meu Deus. Você esqueceu. Eu esqueci. Mas estava guardado no subconsciente. Isso, estava guardado no subconsciente. Eu esqueci, mas quando ele fala aquilo, entendeu? Então, assim... Aí volta. Eu volto lá aos meus 14 anos. Porque teve um processo. Teve um processo inteiro. Você até esquece a palavra. Mas Deus não esquece. Não. Entendeu? Entendi. Então, aquilo ali eu falei, meu Deus do céu, foi possível. Sim. Entendeu? Então, eu sei que nós temos promessas, eu acho assim, algo tão interessante, assim, quando eu olho para a vida de Abraão, olho para a vida de José, e assim, tudo que Deus prometeu, ele não revelou como seria o processo. Não. Entendeu?
Porque muitas vezes, se a gente souber... Ele olha para Samuel e fala, eu já provi um rei naquela casa. Vai. Não falou quem. Não. Yes. E o menino estava na onde? Tava no lá pasto. cuidando... Cuidando da ovelha que não era dele. Ai, ai. Então ele estava tendo oportunidade com coisas pequenas. E o que acontece hoje muito, as pessoas não dão valor nas coisas pequenas. Meu Deus. E se eu não dou valor nas coisas pequenas, como que vem as grandes? Meu Deus. Se eu não cuido de uma empresa, como que eu vou cuidar de uma rede? Yes. Jesus amado. Se eu não cuido Isso é de forte. algo pequeno, como que o grande vai vir? Então ele estava lá sendo treinado com o urso, com o leão, cuidando das ovelhas para cuidar de uma nação. É isso aí, eu acho que hoje em dia, bom, estou usando o termo hoje em dia, mas acho que sempre, né? Desde sempre, a ansiedade atrapalha muitas pessoas, porque elas param de fazer o que elas deveriam seguir para poder conseguir, seja mudar de nível, o crescimento na empresa, o crescimento de maturidade, enfim, todas essas áreas aí. Esses exemplos, né, a gente recordando de tudo isso, você falando aí da palavra né, que você lançou lá em 2006, não foi isso? Isso 20, muito mais. Muito mais tempo. Tinha 14 anos. Isso, 14 anos você tinha. Eu vi. Você viu e mentalizei. E mentalizou. Um dia eu vou nesse lugar. E eu estava conversando com a minha esposa hoje mais cedo a respeito exatamente desse assunto de um posicionamento de palavra primeiro. Porque as pessoas, a gente estava conversando, né? As pessoas normalmente, elas, em muita área da vida, ela se protege assim. Obviamente o termo, se Deus quiser, isso é bíblico e eu uso muito, se Deus quiser, isso vai acontecer. Muito bom esse termo. Mas assim, não, eu vou tentar fazer, ou a partir de segunda-feira eu vou começar. Ou aquela coisa famosa, o ano que vem, né, as promessas de fim de ano, o ano que vem tudo vai mudar. E a grande realidade é que esse posicionamento de palavra, sem que a pessoa perceba, ela está dando legalidade para ela nunca cumprir o que ela está fazendo. Quando você pega e você aplica a palavra, você coloca a palavra, né, da maneira que você fez, que é eu vou estar nesse lugar. Pegando um exemplo, vou falar do Brasil. Isso. A pessoa está lá no culto, Deus vai te levar às nações. Isso. Deus não tira passaporte. Não. Yes. Deus não vai Com certeza. ir lá tirar o passaporte, tirar o visto. Então, muitas vezes a pessoa não entende o processo. Falaram que eu vou, mas não se posiciona. Isso. Não se prepara para o ambiente. Como nós estamos aqui antes falando de cultura. Isso. Cada país tem a sua cultura. É sua cultura. Estados Unidos tem a cultura dele, Brasil tem a dela, Europa tem a dela, Japão tem a deles. Então, se você não preparar para o ambiente que te espera, José, jogado na cisterna, tirar a túnica dele, achando que a túnica ia ser alguma coisa, mas Deus precisava usar alguém para empurrar ele até lá. Então usou quem? Foi vendido. Primeiro ponto, 2 vezes. Até chegar na casa de Potifar. Lá vai ter todo o processo. Ele vai preso, mas aonde estava a chave maior? No cativeiro. Aí sim, olha aí. Então muitas vezes o cativeiro vai ter a chave que vai te levar para o destino. E as pessoas, elas não querem passar pelo cativeiro. É a mesma coisa do problema. Elas não querem ter um problema. As pessoas não querem aprender. Elas querem de Deus assim a palavra e a solução, que foi a mesma coisa que aconteceu, né, com os 12. Eles viram todo o problema, viu toda a situação, não observaram o que Deus prometeu para eles. Gigante, né? Então, as pessoas, o que acontece? As pessoas, basicamente, elas querem isso, não julgando a pessoa culpada disso. Como eu falei, na inocência, muitas vezes ela faz sem perceber que é aquilo que ela está se disponibilizando para receber. Ou seja, ela está ficando de uma maneira onde ela recebe uma palavra, seja
aonde for, vamos usar o exemplo aqui na igreja, acontece muita palavra profética. Sim. No ambiente que você está, que é um missionário, né, um profeta, você tem uma experiência muito grande nessa área de que provavelmente você já deve ter visto muitos casos onde você volta em um lugar e pessoas que receberam palavras não mudaram nada. Porque não se posicionou. Pronto. Esse é o detalhe. Então, mas só que essas pessoas, às vezes, a gente conversa com uma pessoa ou outra e a gente já foi testemunha de várias palavras de direcionamento para essas pessoas e dá para perceber que existe ainda essa falta de entendimento, às vezes, de, ok, o que fazer com a palavra que eu recebi. Então, isso eu estava conversando com a minha esposa, porque a gente, às vezes, percebe que às vezes as pessoas recebem uma palavra, mas ela não sabe o que fazer com essa palavra. Ela não faz nada, Não. ou ela espera. E tem aquelas pessoas que ela pega a palavra e ela faz. Eu vou dar um exemplo da minha cunhada, a Patrícia, esposa do Laidson. Quando ela estava para vir para cá, para os Estados Unidos, ela pegou, e falando de palavra, ela foi na igreja, né? E o pastor na igreja não falou nome, né? E falou uma palavra direcionada. Ela estava buscando a direção de Deus para voltar para cá. E o pastor falou que direcionou uma palavra a respeito de uma pessoa que tinha ido lá naquele dia, não era dia que ela ia na igreja, e ela foi lá e ele liberou uma palavra. E ela simplesmente fez o seguinte: essa palavra é para mim. E pegou a palavra para ela. Entendeu? Uhum. Então, o exemplo que eu estou dando ela tomou posse. E quando você se posiciona, você pega uma palavra e você posiciona, a diferença nas suas ações, ela é espetacular. Sim. Tipo, eu vou... não, eu quero fazer isso. E se você trocar o quero por eu vou fazer, a ação que esse voo vai trazer para você muda muita coisa. É que você se sente posicionado. Aí entra a fé, que é o firme fundamento das coisas que você não está vendo. E pegando esse gancho da palavra, eu vou lá em Jesus. Jesus, ele fez milagre de tarde, de manhã teve velório. Mateus, se não me falha a memória, 14. João morre. Jesus entra no barco e atravessa para outro lugar deserto. Os discípulos estão juntos. Jesus começa a curar, fazer milagre, e os discípulos falam assim, despede eles. Jesus libera uma palavra: ninguém sai daqui de mão vazia. Uhum. Aí tinha alguém, uma pessoa que se posicionou, no meio de 5.000 homens, levou 5 pães e 2 peixes. Eita, olha aí. Ninguém mais tinha nada. Mas o posicionamento daquele menino anônimo virou a chave do ambiente. Eita. E todo mundo foi alimentado. Aí entra o quê? Aí Jesus despede os discípulos e vai orar. 3 horas da madrugada, a 4ª vigília. Tem tempestade. Vento contrário. Jesus não está no barco, mas ele vai vir sobre as águas. Eita. Aí a maioria viu o milagre de dia e agora está chamando ele de fantasma. É verdade. Uau. E só um se manifestou. Eu uso uma palavra e deixo que nem sempre a maioria tem razão. É verdade. Os 12, só 2 acreditou. Isso. E os 12 no barco, só um acreditou. Uhum. Todo mundo chamando de fantasma, fantasma. Jesus está vindo. Sou eu. Aí Pedro manifesta e fala: eu só preciso de uma palavra. Quem tem uma palavra tem tudo. Acabou. Então ele falou: não, eu preciso que o senhor libere uma palavra. Então, mas quase afundou, quase. Mas ele tomou um posicionamento de descer. Isso. Ele não desceu porque ele quis. Ele não desceu porque ele foi. Ele estava debaixo de uma palavra. E se a gente estiver debaixo de uma palavra,
A gente chega em ambientes que a gente nem imagina. Meu Deus. E sabe o que me chama a atenção? Você falou isso aí, eu só preciso de uma palavra. Ele não dá o primeiro passo sem antes Deus liberar uma palavra. Tem muita gente querendo fazer, né? Ou seja, tomar sua própria decisão em certas coisas da vida, sem esperar o direcionamento, sem esperar o comando de Deus. A última palavra, justamente. Então, o que acontece? A gente toma muitas decisões por dia, e a decisão que a gente toma sempre traz uma consequência boa ou ruim, né? A gente decide mudar, decide ir para outro estado, decide... Quantas decisões a gente toma, e eu analiso muito isso, a gente está onde a gente está hoje por decisões que a gente tomou no passado, seja era depois de uma palavra ou não. Quantas consequências ruins vêm na nossa vida por querer fazer do nosso jeito, sem ter uma palavra, né? Sim. Que confirma o que Deus quer para a nossa vida. É aí onde a gente precisa ter o equilíbrio de fato e ter o discernimento para saber quando eu vou tomar essa atitude, quando eu vou mover isso aqui. Entendeu? Então, eu achei interessante isso aí, porque muitas vezes a gente quebra a cara. E aí depois fala, Deus, às vezes joga até a culpa em Deus. Sim, a maioria. A maioria joga a culpa em cima de Deus por algo que... Jesus, isso aqui eu lembrei aqui agora. Eu lembro de uma pessoa, eu vou ter que falar isso. Teve uma pessoa que pediu oração porque estava passando por uns problemas, o inimigo estava furioso. Tudo culpa do inimigo, culpa do diabo, né? Aquela frase bem popular. Isso. Mas o que aconteceu? Não ora porque... Vamos orar aqui porque o inimigo está furioso. Aí, né? Orou, tal, abençoou, repreendeu, fez tudo. Quando foi descobrir qual era o levante do inimigo, é porque o camarada já tinha 3 meses sem pagar a parcela do carro e como fala? O guincho, né? O guincho foi lá, guinchou o carro do camarada, entendeu? Mas a culpa não era dele, é do inimigo que estava furioso, que o guincho foi lá e encontrou o endereço que estava morando, levou o carro. E fazia campanha de oração. E fazia campanha de oração. Você está entendendo? Então, eu acho que é necessário ter maturidade. Sim. Existem muitas pessoas que não têm maturidade para... De entender o tempo. Entender isso. Ah, Deus vai te dar um carro. Aí você vai na concessionária e pega lá um carnê com 60 parcelas. E vou falar do Brasil agora. Isso, vamos lá. Um carnê de 60 parcelas e posta. Deus me deu o carro. Uhum. Aí depois de 3 meses não deu conta de pagar. Eita. Aí vai, toma, mas Deus não deu? Culpa Não. de Deus. Não, Deus está me dando condição de eu trabalhar e vou Isso. pagar as parcelas. Isso. É só ter quando tiver quitado. Maturidade. E é o que falta muito E hoje. muitos não entendem. Não entendem. Não, eu quero, Deus falou. Não, eu vou lá no banco, o banco vai liberar. Meu Deus, equilíbrio. Isso. Então, eu vejo a necessidade da pessoa buscar equilíbrio nisso, né? Mas é aquilo que eu falei das coisas pequenas. Isso. As pessoas querem as coisas grandes, mas não quer dar valor nas coisas pequenas. Ah, Deus te deu um carro de 10 mil, trabalha para conquistar o de 50 mil. Yes. O nome disso aí é ganância oculta. Entendeu? Acontece muito na vida das pessoas que têm um desejo de poder, obviamente, Mostrar. né, ter um carro melhor, uma casa melhor, de repente não espera o processo e de repente recebe até uma palavra. Sim. E não tem discernimento do tempo e age por causa, né, do desejo, da ganância de ter aquilo e o meio, né, o financiamento, que é um meio. Mas tem que ter muito cuidado com esse meio, né? Tem que saber dar o passo, a pessoa tem que estar preparada, orientada financeiramente falando, precisa estar com a inteligência financeira alinhada, né, para poder fazer as coisas. Imagina agora, século XXI, um homem está preso, acusado de ter abusado da mulher de Potifar. Analisa. Isso. Aí ele vai lá e revela o sonho do padeiro e do copeiro. Isso. E o interessante é que o sonho é bem
Daqui 3 dias um morre, daqui 3 dias um serve. Não foi um sonho de, ó, você vai ganhar, você vai fazer, um vai morrer. Meu Deus. Aí ele vai ter o tempo de ficar o quê? No silêncio. É. Até Faraó sonhar. E o sonho era as vacas magras, espigas gordas, vacas gordas, que eram 7 anos de crise, 7 anos de bonança e 7 anos de crise. Quando José está lá atrás, na cisterna, ele não conseguiu decifrar o sonho. Mas dentro do cativeiro, Foi lá que foi. virou a chave. Eita, no cativeiro. No cativeiro. Aí o Salmo 126 vai deixar, sim, o Senhor tirou do cativeiro aqueles que sonhavam. Meu Deus. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará consigo trazendo seus molhos. Eita. Então, o processo da lágrima te leva para uma colheita. Meu Deus. Aí, alguém fala, ó, tem um homem lá no presídio, busca ele lá. Na ótica humana, Cara, é impossível. Com certeza. Mas Deus colocou faz naquele sentido. cativeiro para colocar ele dentro do palácio. Então existe processos na nossa vida por causa do sonho que quem está à volta não vai acreditar. Aí o homem que estava preso vai assumir agora a cadeira. olha aí. Então José, com todos os processos, era Deus usando tudo isso para colocar ele no governo. Meu Deus. Que ia cuidar do quê? De colheita. Yes. Que ele ia guardar no tempo da bonança. Isso. E a crise ia vir. E ainda ele ia ter que honrar quem? Quem não acreditou. Olha aí. Quem não acredita? Os irmãos. Os irmãos. A família, né? É. A família. Com isso, uma pergunta. Eu sei que o Regis também tem algumas perguntas aí para fazer, mas você, baseado no que você Sim. falou de José, você acha que as pessoas não deveriam desprezar tudo, né, que elas aprendem na vida, no ponto de vista de que José foi o que ele aprendeu durante a vida dele, que capacitou ele, né, Sim. para poder se tornar governador e assumir a cadeira que ele assumiu. No meu ponto de vista, eu penso dessa forma. Aí eu queria te perguntar sobre esse ponto. Você acha que faria diferença? Deus fez a promessa para José, deu sonho para ele do que ele seria. Sim. Você acha que faria diferença? Se ele soubesse ou não soubesse, ele assumiria confortavelmente aquela cadeira? Se você olhar todos os homens da Bíblia, Deus nunca revela. Ele revela o propósito, não o processo. Não, você vai ter que passar por isso, isso, isso. Eu não vou. Ó, você vai preso, você vai ser chamado de sonhador. Só foi o sonho. Você pega Josué e Caleb. Cacho de uva. Cacho de uva. Só. Mas não. Aí quem não acredita, não, tem gigante. Mas ali Deus não falou, ó, vai passar pelo Jordão, vai passar pela Jericó, vai ter salvação lá em Jericó, a prostituta, vai ter, no meio do caminho, vai perder algumas guerras de pessoas que estão carregando aquilo que não era para ter carregado, até chegar. Meu Deus. Então o processo, se Deus falasse o processo que você ia passar, você estaria aqui? Jamais. Nunca. Mas enquanto nós estamos no processo, quem está do lado dos quem está do lado de fora não acredita. É. Eles só vão te aplaudir quando estiver no pódio. Meu Deus. Aí a pessoa tem que ter maturidade de não ter vingança. Pois não é? Como que faz agora? Agora você entrou num tema. Você tem que entender que Não. Deus está usando todas essas pessoas para te projetar. Aí agora você entrou num tema, entendeu? Que é, de fato, você passar por certas situações da vida com pessoas que não acreditaram em você, que muitas vezes até falaram mal, muitas vezes até perseguiram, muitas vezes até caluniaram, e de repente você passar por tudo isso, olhar para trás e agora ter que, tipo assim, lidar com isso. Não, você tem que entender que eles foram
chave na tua vida. Chave na tua vida, meu Deus. Se você não tiver essa maturidade, você vai querer vingar. Justamente, justamente. Eu ajudar, o que José fez? Trouxe todo mundo para o Egito. Meu Deus. Olha isso. Olha isso. Tremendo. Por causa de um sonho. Se eu não acreditasse naquilo que Deus tinha na minha vida, eu não estaria aqui hoje na América, pela 5ª vez. Conta um pouquinho pra gente como que foi, assim, um pouquinho do seu processo Sim. para poder chegar até a América a primeira vez. O que aconteceu? Não, antes? hoje eu tenho 15 anos que eu ministro. Aham. Somos da Debrais, cidade de Barretos, pastora Deildo Salles, pastora Débora. Estou com eles vai para 11 anos. Então, fora o nosso projeto que não tem placa, Isso. hoje o Instituto é um projeto interdenominacional. Então, é visão de reino. Amém. Com a benção do meu pastor, eu aprendi que se a gente tem submissão e a benção de alguém prospera. Então, quando eu sentei com eles, olha, o projeto não é da placa, o projeto é do reino, mas eu quero a benção de vocês. E através do projeto a gente também ajuda a nossa igreja. Isso. E com tudo isso, o ministério começou, mas não foi fácil. 2006, 2007, 2008, foram muitas palavras proféticas. Mas você olhava, fui morar de favor, um empresário que quebrou. Eu fui morar de favor. Fiquei 2 anos na casa de um pastor. Então foi um processo assim que, se eu olhar para trás e chegar aqui... Meu Deus. E Deus usava muitas pessoas. Você vai para os Estados Unidos, você vai para os Estados Unidos. Mas a realidade era outra. Isso. E eu tomava posse das palavras proféticas. Que Pedro só precisava de uma palavra. Isso. Só dá uma palavra. Enquanto isso, as pessoas que estavam em volta, você é louco. Mas depois que você começa a viver, elas falavam, não, ele está certo. Yes. Olha aí o que Deus fez. Rapaz, era Deus Isso. mesmo falando com ele. Isso. Aí reconhecem. Quantas vezes eu estava... tem um evento no Brasil, chama os Gideões, Isso. e eu levava a excursão para lá. Então, dentro do ônibus, nós fazemos um culto. E sempre tinha alguma pessoa que liberava uma palavra para a minha vida. E muitas vezes, quem está ouvindo a palavra não acredita. E uma vez a pessoa pegou e liberou uma palavra para a minha vida, acabou de ministrar, alguém que estava perto e falou assim, mas você acha que Deus vai fazer isso na tua vida? Então sempre vai ter aquele que não vai entender o teu processo, mas quando você chegar lá, alguém vai falar assim, Deus falou mesmo, né? Olha aí. E aí em 2017, eu tinha uma amiga, hoje ela faleceu, morava na Flórida, pastora Nilza Furtado, eu já conheci ela há uns 9 anos. E o meu amigo que está também em Orlando, Davi, que nos trouxe para cá pela primeira vez. E aí tive 2017, 2018, 2019. Aí entrou a pandemia, vim esse ano por 2 vezes. Eu vim em fevereiro, voltei em março, e aí Deus mudou a rota e eu tô aqui de novo. Olha aí. E tem um ditado aqui em Kansas City que quem bebe dessa água volta. Volta. Então eu creio que já tem um elo aí muito bacana com você em Kansas City. No coração da América. Coração da América. Tem que conhecer o coração da América. Não é possível que vai para a América conhecer só a cabeça, o braço e não conhecer o coração, né? A parte mais importante. E precisa, não sei se você já foi no IHOP, na casa de oração. Você já Ainda foi? não. Não pode sair Não daqui pode, não. sem ir na Já casa de mandaram oração. uma mensagem para mim, já. Né? Pois é. É o point. Precisa ir, né? Lá conhecer, tirar um período lá. E existe muitas pessoas que vêm para cá, para Kansas City, tiram um período sabático e vem, passa... Tem pessoas que tiram anos e vêm, meses e fica, entendeu? Servindo ali, orando e Aí buscando. pegando o gancho de tudo isso, aí nasce a mentoria Destravando o Sonho. É mesmo. Porque se Deus fez na minha vida, pode fazer na vida do outro. Amém. Ele só precisa de uma palavra. Isso. Ele só precisa de uma chave que vira para chegar onde Deus quer colocar ele. Exato. Porque o processo, como diz o
Thiago Brunet, Deus tem um destino com cada um. É. Você precisa de uma chave para virar. E se a pessoa não acreditar, Já era. ela vai ficar na dela. E as pessoas culpam, Deus falou, não cumpriu, mas ela se posicionou. Ou seja, Deus lança uma palavra e eu me torno uma resposta da palavra que Deus lançou. É o que muitas pessoas às vezes não entendem. As pessoas confundem esperar por Deus, né? Por Deus, Deus vai fazer, e esperar em Deus, que são duas coisas totalmente diferentes. Ou seja, eu espero nele, mas, por exemplo, Deus tem promessa para minha vida em certas áreas, eu vou me colocar em prontidão e vou me capacitar para aquilo ali já ficar antenado. É a mesma coisa, Deus já tinha um rei para Israel, mas o povo quis. Yes? Deus não tinha nada com Saul, mas deu oportunidade. Mas o rei era Davi. É o que acontece agora no Brasil. Deus não vota. Deus não vota. Eita! Essa aqui... Não, Deus não vota. Esse episódio tem que lançar antes das eleições. Antes do dia 30. Deus não vota. Fala um pouquinho pra gente disso. Essa questão hoje, já falando que Deus não vota... Sim. Já falando que Deus não vota, nós estamos vivendo aí um momento meio que conturbado na nossa nação. Eu quero usar uma palavra, Salmo 113, versículo 5. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Ele se encurva para olhar aqui na terra, e do pó ele pega o pequeno e faz assentar diante dos príncipes. Meu Deus. Mas se eu não quiser, Yes. Deus tem um propósito com você, comigo. Mas se eu não quero. Olhando essa situação do Brasil sobre as eleições, eu, mesmo aqui, não vou estar lá para votar, eu penso na família. Eu não quero um país comunista. Então não precisa falar para quem que eu voto. Aí já tá claro. Uau. A gente tá vendo a América do Sul aí. Isso. A gente tem alguns projetos na América do Sul e sabe o que está sofrendo alguns países que está dentro da América do Sul. E eu acredito naquilo que todos já falaram sobre o Brasil. O Brasil será um celeiro de missões. Eu creio. Eu creio também. E nós vamos viver o avivamento. Eu creio. Joel 2, as eiras vão se encher, os lagares vão transbordar. E ali eu entendo quando Joel está profetizando, era um momento caótico da nação. A nação estava vivendo um momento de crise com a terra. Mas a palavra foi liberada na terra. Amém. Ezequiel 37. Não era uma igreja orando, era uma voz profética para mudar o ambiente. Uau. Então a palavra é a chave para mudar o destino. Pronto. Top. Meu Essa dá, Deus. Acabou. Com essa aí faz um encerramento assim com chave de Com ouro. chave de ouro. Né? Eu acho assim, oportunidade de poder compartilhar, né, as experiências, né, os pontos de vistas e também, né, propósitos, sonhos. Eu fiquei muito feliz de saber o nome, né? Sim. O nome até a gente estava conversando um pouquinho antes sobre isso, né? O seu instituto, que é sobre sonhos, né? A sua mentoria, sonhos, que é transformando sonhos. Destravando Sonhos, né? Isso é muito, para mim é muito forte. O nosso podcast é o Dreamcast, né? Sonhos, propósitos. Quantas pessoas frustradas precisam de uma palavra só. Isso. Meu Deus. Talvez ela vai participar da mentoria e aquela palavra liberada Isso. vai ser a chave. Isso. Eu acredito nisso também. A As gente pessoas não participa, precisam de né, lá tudo, das mentorias lá, Isso. e é muito falado sobre isso. Às vezes uma palavra é suficiente para mudar a chave da sua mentalidade e ali você começar a caminhar o seu propósito, o seu novo destino, o seu destino. Muito interessante. A gente está aqui já, infelizmente, já passou muito rápido, né? Passa rápido o tempo. Meu Quando Deus. a conversa é boa, o tempo voa. A gente gravou menos 10 minutos por aí. Foi, acho que quase 10. Quase 10 minutos, meu Deus, passou muito rápido. Mas é o seguinte, a gente quer agradecer você por, né, se disponibilizar e estar aqui com a gente. Com certeza. Eu confesso que essa gravação de hoje foi uma das mais especiais que a gente teve aqui, na verdade. Esse é o quarta. Quarta. Essa é a quarta. Eu confesso que essa tá, pra mim,
Primeira, vir- segunda, vai primeira, vir segunda, melhor. primeira, segunda, porque são assuntos muito relevantes, Sim. são assuntos que trazem vida, esperança, Sim. e a gente precisa disso, né? Muitas vezes as pessoas estão desanimadas, as pessoas estão sem saber o que fazer, e somente a palavra Sim. traz esperança, somente ela dá direcionamento, e quem tem, eu fico com isso, quem tem uma palavra de Deus tem tudo. Acabou. E aí é posicionamento Sim. para tomar posse daquilo que Deus já prometeu e você viver o sobrenatural, viver o teu sonho na terra, né? Eu acho que, cara, é um fechamento aqui com chave de ouro com essa palavra. Com certeza. O que você tem a me Com dizer? certeza. As pessoas não devem jamais desistir dos seus sonhos, Sim. né? Precisam focar em Deus, né? Para um direcionamento e não deixar que as frustrações que vêm, né? Sim. Vêm frustrações, vêm situações, deixar que essas coisas venham a ser um paralisador, na verdade, É né? que o João, lá na ilha de Patmos, ele vai falar à igreja de Filadélfia. Eis que eu sei das tuas obras. E que diante de ti eu coloco uma porta aberta. Pronto. Que ninguém possa fechar. Só basta Ainda entrar. que tenha poucas forças. Então, se eu acreditar que aquela porta está aberta, eu entro por dentro dela. Pronto. Mas entrar é você que tem que... Isso! Não é Deus, não. Ele é a chave. Deus dá a chave, mas você que tem que passar por ela. Exatamente. Jesus. É isso aí. Muito obrigado. De Eu que coração. agradeço a participação aí. Quem vai assistir, quem vai estar nos acompanhando aí. Que recebe Isso. essa chave. Isso. Fala aí. Deus Manda vai aquele recado para o destravar pessoal. os teus sonhos. E o problema não é o ambiente, é o teu posicionamento. Olha aí. O teu posicionamento vai te colocar em ambientes proféticos. Meu Deus. Escreve essa no papel. isso Escreve aí. esse no papel. Fechou. Fechado? Fechado. Deus abençoe você. Obrigado, que Deus Yeah. abençoe. Um privilégio nosso poder ter você aqui com a certeza. gente. E pessoal, é por isso que a gente está aqui. Esse é o propósito do Dreamcast, é fazer com que conteúdos como esse que vão, né, trazer conhecimento para você, que vão ativar a sua vida e você mais do que nunca saber entender que o sonho ele é possível de ser realizado através de um certeza. posicionamento. Absolutamente. Através do posicionamento, o sonho ele é realizado. E na verdade é o seguinte: você realiza o seu sonho fazendo, Fazendo. né? Não sonhando. É se posicionando. Posicionou e, Acabou. e você vai para frente. Exatamente. É isso aí, pessoal. Grande abraço aqui de Joab Cavalcante. Regis Bezerra, Regis Bezerra. diretamente de Kansas City, o coração dos Estados Unidos, e o nosso querido Paulo Pedrosa. Que Deus abençoe a todos vocês aí. Amém? Tudo de Vamos bom. para casa? Vamos lá. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.